Bom dia, boa tarde, ou boa noite a você navegante da plataforma YouTube. Seja muito bem-vindo ao canal Esse Bicho é Animal. Eu sou Robson José dos Santos, zootecnista, pesquisador, e quero te convidar para conhecer hoje a raça de equídeos que é a progenitora de incontáveis outras raças modernas. Eu estou falando do cavalo árabe. Somente para ilustrar contarei uma história da lenda sobre a origem e a evolução do cavalo árabe. Deus percorria o mundo logo após a criação. Quando ao passar sobre o deserto ouviu os gritos e o choro do beduíno. Ao perguntar-lhe por que assim chorava, respondeu-lhe o árabe: "Vide as riquezas que todos os outros povos ganharam e para mim só tocou areias." Deus, percebendo que não havia sido equânime na distribuição das benesses da terra, disse-lhe: "Pois não chores mais, vou compensar-te presenteando-lhe com algo que não dei a povo algum." E tomando com a mão direita o vento sul que passava, falou: "Encarna-te, ó vento sul, vou fazer de ti uma nova criatura. Serás o meu presente, e o símbolo de meu amor a este povo. Para que sejas único e que nunca te confundam com bestas, terás o olhar da águia, a coragem do leão e a velocidade da pantera. Do elefante dou-te a memória, do tigre a força, da gazela a elegância. Teus cascos terão a dureza do sílex e teu pelo a maciez da plumagem da pomba. Irás saltar mais do que o gamo, e terás do lobo o faro. Serão teus à noite os olhos do leopardo, e te orientarás como o falcão, que sempre volta à sua origem. Serás incansável como um camelo, e terás do cão amor ao seu dono, e como um cão irás fazer guarda. E finalmente, Isam, o cavalo, como um presente meu ao te fazer cavalo e fazer-te árabe, dou-te para todos sempre para que sejas único." Maomé, assim, o primeiro grande arabista do mundo, o segundo seria Napoleão. Maomé queria aprimorar a raça ao nível de um entendimento quase divino. Certa vez ele tinha 100 éguas em observação. Depois de andar durante semanas, há vários dias sem beber, elas tinham sido treinadas para caminhar em direção ao profeta quando soasse seu sino. Sob o suplício da sede num dia de sol de deserto, as 100 éguas foram soltas e saíram em direção de um lago. Quando já estavam próximas da água, Maomé fez soar o sino. 95 delas não obedeceram ao chamado do profeta, mas 5 estancaram imediatamente e foram ao seu encontro. Maomé as abençoou e fez delas as grandes matriarcas da raça que, nos séculos seguintes, assombraria e conquistaria a Ásia, África e Europa. Neste dia e data o árabe é provavelmente mais popular do que nunca. Muitas pessoas são ativas na associação da raça, chamada Te Registri, embora hoje árabe não é o aluno de pedigrees como eram seus antepassados. Em um passado não tão distante, qualquer pessoa interessada em árabes puros ou criados no Oriente Médio estava profundamente envolvida na pesquisa de pedigree. Uma razão para isso é que a tribo do deserto valorizava suas éguas e guardava de perto seus rebanhos para proteger sua pureza. Várias pessoas fizeram incursões no deserto e no Egito para adquirir os mais puros dos puros cavalos árabes, especialmente os blunts, ou seja, os puros sangue. Alguns destes foram o Sr. Wilfrid S. e a baronesa Lady Anne, Sr. Roger Upton, Homer Davenport e Henry Babson. Todos não deixaram de notar a santidade com que esses cavalos de sangue puro foram tratados. Para o criador do deserto, o pedigree da égua era altamente valorizado. Possuir uma égua significava proteção. A égua não seria indiferente ao perceber um inimigo. O profeta Maomé até proibiu a venda de éguas para estrangeiros no Alcorão. Todos os pedigrees foram rastreados através da linha feminina. A pureza da raça foi mantida em 5 famílias ou estirpes conhecidas como a alcança. T5, um animal de raça pura era Carlazio. Isto denota o melhor, puro sangue árabe. Um animal de sangue misturado foi denominado como Costillon e nivelou para baixo a qualidade dos animais. Nenhuma tribo manteve cavalos Costillon para propósitos de reprodução. A obra de Lady Anne Blunt, Tribos de Beduínos do Eufrates, descreveu as importantes estirpes e atribuiu-lhes um tipo, cor, temperamento e etc. Mais tarde Lady Blunt viu que este era um grande equívoco de sua parte como uma atenção raramente realizada para qualquer tipo. Ela foi muito criticada por isso mais tarde, como criadores árabes daqueles dias fervorosos jogando a raça para baixo em 3 estirpes em um único tipo isolado. Em 1940 o registro do Clube do Cavalo Árabe da América descontinuou as listas de tensões porque foi considerado arcaica.
Uma de suas razões era que alistando uma atenção para um cavalo não era realmente nenhuma indicação de sua criação. A estirpe indicou frequentemente a fêmea do fim dessa linha e nenhuma da reprodução entre elas. Para complicar ainda mais as coisas, os criadores começaram a referir cavalos como de um determinado tipo de tensão, sem se preocupar com o que a tensão real do cavalo era. Então, se você está se perguntando que não vemos tipos de tensão hoje, é por isso. Os pedigrees mais velhos contêm frequentemente as referências da tensão, assim que a lista seguinte das tensões será de alguma ajuda ao atribuir o pedigree. O alcança, para todos os cavalos árabes de sangue puro: Cailan, Manger, Gifan, Hindian e Rabadano. A caracterização do alcança baseia-se em Bourdais 1924, Reis 1960 dá o alcança como Cailan, Sanslu, Iban, Hindian e Rabadano. 3 das estirpes são semelhantes. Ele considera os Sanslu e os Iban como tensões e não como subestimações. O catálogo do Mainesboro Arabian Study para 1972 admite que algumas autoridades preferem listar Manger e Gifan. Neste vídeo eu vou ficar com Bourdais 1924. Das 5 do profeta, uma se chamou Cailan, a outra Sanslu. Os animais da linhagem Cailan são de selas e guerra, com acentuado porte masculino. Os Sanslu são mais finos e dotados de graça feminina. Junto com os Manger, esses animais da linha Cailan e Sanslu compõem o grupo Azil dos mais autênticos cavalos do deserto. Angulosos, de pescoço longo e membros fortes, os Manger são, dos 3, os mais vocacionados para a velocidade. Foi de um garanhão, Manger, que surgiu o cavalo Flying Shields, traduzindo para o nosso português seria criança que voa, que deu origem ao puro sangue inglês de corrida. Porém, todas as referências citam apenas Cailan Azil, que se confunde com o termo puro. Portanto, todas as linhagens formaram-se a partir de Cailan Azil. Somente em 1800 temos como definitiva a existência das várias linhagens: Cailan, Sanslu, Iban, Manger e Darman. Outros estudiosos colocam Cailan, Sanslu, Iban, Hindian e Rabadano. Porém, para os beduínos são todos Cailan. Apesar de haver descrições, com características diversas, destas linhagens, notamos com surpresa que elas são continuamente cruzadas entre si, tornando difícil seu reconhecimento. Mais tarde, as tribos de beduínos criaram sublinhagens, isolando pela distância suas tropas. Azil é a palavra egípcia para significar puro, nobre, genuíno. E ter um animal azil é sonho dos criadores do mundo inteiro, desde Maomé até hoje. Existia um sheik que possuía aproximadamente 200 matrizes. E repetiu o mesmo procedimento executado outrora por Maomé. Este sheik resolveu fazer a mesma experiência, condicionou estas matrizes a retornarem para as baias todas as vezes que os sinos fossem tocados. Porém, um certo dia o sheik resolveu não soltar as matrizes como de costume. Deixou estas matrizes presas por 5 dias aproximadamente sem tomar água. No 6º dia o sheik ordenou que as matrizes fossem soltas para irem beber água no riacho que existia nos fundos do Aras. Quando todas as matrizes estavam no meio do caminho novamente o sheik ordenou que tocassem os sinos e somente 20 matrizes retornaram como de costume. Então o sheik descartou todas as outras matrizes e iniciou uma nova criação somente com as 20 matrizes que haviam obedecido ao comando de retornar quando ouviram o toque dos sinos. Ostentando o título de raça equina mais antiga do planeta, tem sua origem nos reprodutores selvagens dos desertos da Arábia descritos na Bíblia datados de aproximadamente 2500 anos antes de Cristo, embora recentemente tenha sido encontrado um petróglifo em um santuário do Iraque, antiga Mesopotâmia, datados de 3000 a 4000 a.C., mostrando cena de caça em cavalos de tipo árabe domesticados. E com isso participou da seleção e formação de todas as outras raças equinas consideradas modernas. Outros relatam que a primeira imagem aparece em um baixo relevo egípcio do século XVI a.C. Estudiosos e historiadores afirmam que quando o cavalo se tornou um animal doméstico, já existiam menções ao tipo árabe, comprovados por desenhos rupestres daquela época. Através de todo este tempo, estes nobres animais sofreram a mais rigorosa e implacável das seleções, a natural. Sua tempera foi forjada no deserto, sob causticante sol dos dias, de 50 a 60 graus, e o frio das noites de -3 a -5 graus, com alimentação e água pobre e escassos, uma descomunal dificuldade para se locomover nas areias escaldantes e que, por vezes,
lhes alcançava os joelhos, e jamais desfrutando de planícies e solo firme para galopar, apenas dunas que atingiam até 40 metros de altura. Teve uma seleção natural muito rígida, pois foi selecionada no deserto pelos impérios militares caldeus, persas, hititas e assírios, com as frequentes tentativas de expansão de territórios. Entravam em lutas frequentes com os beduínos. Com a decadência destes impérios militares, estes cavalos foram capturados pelos beduínos, que necessitavam de um cavalo com muita resistência, rusticidade, capacidade de aprendizado rápido e docilidade. Docilidade, como já salientamos, a temperatura no deserto cai vertiginosamente à noite. Com isso, os beduínos precisavam proteger as suas montarias do frio e do vento. Resolveram o problema reservando uma parte das suas tendas, junto com as suas esposas, filhos e ele próprio. Resistência. Os beduínos eram nômades, portanto percorriam grandes distâncias e até guerreavam em um terreno que exigia muito da condição física, da força, da rapidez e resistência dos animais. Rusticidade. O deserto não oferecia alimentação e nem água em abundância. Além disto, a temperatura é muito elevada durante o dia e cai vertiginosamente à noite. Capacidade de aprendizado elevada. Os beduínos estavam em constantes guerras e invasões de tribos inimigas, portanto não havia tempo disponível para um treinamento muito longo dos animais. O vento é impetuoso e carrega as areias, ameaçando com falta de água e pouco alimento. Os clãs preservam seus territórios, suas mulheres, seus filhos e seus animais. Dentre esses últimos, o mais importante é o cavalo, pois é este que vai ser responsável pelo transporte através das dunas de areias até os locais seguros, com vegetação e água. É também o cavalo que servirá como arma de guerra, já que a lei entre os homens é a de sobreviver a qualquer custo e as guerras entre diferentes tribos de beduínos são frequentemente praticadas para se obter o melhor local de moradia. O cavalo deve ser veloz, inteligente e resistir ao tempo inclemente. Para o beduíno, ele se torna um tesouro inestimável e divide com as famílias as tendas que as abrigam, não só para ser protegido do clima adverso, mas também pelo simples fato de que é ele quem, muitas vezes, alertará as sentinelas de um ataque iminente. A seleção é feita naturalmente. Aqueles que não se adaptam são descartados. É nessas situações adversas que o cavalo árabe torna-se extremamente resistente e versátil. Foi assim que o cavalo árabe atravessou todos estes obstáculos e chegou até o animal moderno que existe hoje, em todo o mundo. Se as guerras funcionaram como fator determinante para o aprimoramento da raça, também foram elas as conquistas que permitiram a disseminação do cavalo árabe por todo o mundo. Os primeiros contatos dos ocidentais com os cavalos desta raça ocorreram na época das Cruzadas, quando das batalhas religiosas pelo domínio e conversão do mundo árabe. Durante os confrontos entre os árabes montados em seus cavalos ágeis e leves e os cruzados nas suas montarias lentas e pesadas, os primeiros sempre levavam vantagem, o que fazia com que os guerreiros ocidentais cobiçassem o sangue deste animal. Os governantes de vários outros povos passam a considerar imprescindível ter o cavalo árabe servindo seus guerreiros, e este é contrabandeado como mercadoria de excepcional valor. Mais tarde, estabelecidas as relações comerciais entre estes povos, o cavalo árabe é transportado para vários países da Europa, porém nunca deixando de ser considerado um objeto de prestígio. Reis e rainhas eram presenteados com os melhores espécimes. Alguns países se dedicaram à preservação da raça, como o Egito, a Polônia, a Rússia, a Espanha, a Inglaterra e, mais tarde, os Estados Unidos da América e o Brasil. Essas são as linhagens que perduram até hoje. Porém, o sangue do cavalo árabe também serviu como base para a formação de outras raças mais novas de cavalos, como o puro sangue inglês, o andaluz, o quarto de milha, o anglo-árabe, o morgan, o hanoveriano, o lipizzaner, entre muitos outros. Os primeiros cavalos da raça árabe importados para o Brasil chegaram na década de 1920, vindos principalmente do Uruguai. Um acompanhamento mais constante e documentado do desenvolvimento da raça entre nós estabeleceu-se oficialmente com a formação da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Árabe em meados dos anos 1960, num esforço dos pioneiros e incentivadores da raça. Hoje existe no Brasil o registro de um número de cavalos árabe próximo a 40 mil e a raça continua a se expandir, sendo considerada uma das melhores do mundo em qualidade.
Tal fato se confirma com a numerosa exportação de animais da criação nacional, revertendo um quadro que era de importação até há bem pouco tempo e também com os resultados positivos de premiações obtidos por esses representantes nas exposições no exterior. Por sua característica de resistência, o cavalo árabe é ótimo para a realização de enduros, conforme comprovam os resultados das diversas provas efetuadas até hoje em todo o mundo. É raçador por excelência. Sua velocidade e forma compacta o tornam extremamente competitivo nas provas de tambor e baliza, bem como no hipismo rural. Sua inteligência e percepção, aliadas aos seus outros dotes, o tornam apto para o trabalho com trilhas, laço e apartação. Embora não muito frequente no Brasil, é também utilizado no exterior para o dressage, adestramento e o hunter pleasure. Isto tudo fez com que o cavalo árabe tenha desenvolvido uma resistência fantástica e não encontrada em nenhuma outra raça. Seu grau de pureza é único na espécie e determinante na prepotência genética reconhecidamente melhoradora nos cruzamentos, pois somente o árabe, como o cavalo de sela, não teve outras raças que lhe deram origem, isto é, descende diretamente de seu antepassado pré-histórico. O cavalo árabe de hoje tem uma cabeça pequena e côncava, pescoço arqueado, linha de garupa horizontal e cauda levantada de inserção alta. Estas características foram mantidas até hoje, através de 36 séculos. A paixão pelo cavalo levou faraós, reis, imperadores e homens poderosos a colecionar o que havia de melhor. Preços fabulosos, resgates de príncipes, e cidades inteiras foram trocados por esplêndidos animais, quando não eram arrancados a preço de sangue. Depois do esplendor dos faraós, temos notícia dos grandes Starbucks nos séculos 13 e 14, como Baibars, o sultão que mandava colocar sedas preciosas no chão para que seus cavalos desfilassem. E assim o cavalo árabe vai sendo preservado através das idades, passada a tradição de pais a filhos, como o fogo conservado com tanto sacrifício entre os homens primitivos. Falamos da raça mais antiga do mundo, e a nenhuma outra se pode comparar em conformação, equilíbrio e beleza. Se gostou do nosso vídeo, curta, comente e compartilhe o conteúdo do canal para nos incentivar a continuar falando sobre as raças de todas as categorias animais. Cavalo árabe, esse bicho é animal. Não se esqueça de inscrever-se para estar sempre plugado nos novos vídeos. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Beijo no coração de todos e até a próxima.